Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno Latungi, eu estou aqui através do PROAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e também através do Governo do Estado de São Paulo. Quero agradecer a oportunidade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a roteirização de um produto audiovisual. Vamos debater um pouco sobre esse tema e trazer algumas informações. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Meu nome é Breno Latungi, como eu já disse, eu tenho 23 anos, sou formado em Comunicação Social, Rádio, TV e Internet e atualmente eu estou me desbravando pelo mundo da arte e educação, buscando sempre o aprendizado e a troca de informações. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, antes da gente pensar no produto audiovisual em si, é importante a gente falar sobre o projeto. Então o seu roteiro ele vai virar o quê e ele vai para onde? Nós temos TV, cinema e internet. Na TV, a gente encontra novelas, séries, sempre lembrando que a novela ela não tem a divisão por temporada e a série já tem. E também temos programas gravados ou ao vivo, pode ser game shows, programas informativos, reality shows e por aí vai. No cinema, a gente já pensa em filme, então temos os curta-metragem numa estrutura de até 15 minutos, os média-metragem de 15 até 70 minutos e os longa-metragem que é acima de 70 minutos. E aí pensando um pouco na internet, que já é um mundo mais novo, mais atual, a gente já tem canais que têm estrutura bem parecida com TV e às vezes soltam produtos parecidos com cinema. Mas na internet a gente vê bastante mesmo daily vlog, podcasts e bastante tutorial também. Bom pessoal, ainda arquitetando o projeto e saindo da fase do direcionamento, a gente já cai na fase de pensar nas 3 linguagens que a gente vai usar dentro do nosso produto. Então a gente sempre pensa em linguagem verbal, linguagem visual e linguagem sonora. Falando um pouco sobre a linguagem verbal, como que o meu produto vai se comunicar com o público-alvo? Essa é a primeira questão, é a questão principal. Pensando na estrutura, no gênero, quais elementos eu vou utilizar para apresentar para esse público? E aí a gente já começa a pensar nas pessoas também. A gente vai usar um locutor? Vai usar um interlocutor? Vão ter personagens? Vão ter diálogos? A gente já tem que pensar em tudo isso dentro dessa parte da linguagem verbal, certo? Bom pessoal, pensando um pouco na linguagem sonora, a gente tem que pensar em quais elementos sonoros a gente vai utilizar dentro da nossa narrativa para trazer as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para dentro da nossa história. Então a gente vai pensar em qual música a gente vai usar, quais músicas, quais trilhas, quais sons, ruídos em geral, a intensidade do volume em cada momento do nosso produto. Tudo isso para ambientalizar aquela pessoa que está nos prestigiando, certo? Bom pessoal, por fim a gente chega na linguagem visual e é onde a gente vai dar a estética da parada, né? É onde a gente vai pensar em cenário, figurino, personagens, coloração, objetos, é onde a nossa ideia vai se materializar, né? Pessoal, eu esqueci de mencionar, mas o roteiro também entra na parte de pré-produção. É que eu vou me aprofundar nele um pouquinho mais já, então só espera um pouquinho. Logo após a parte da pré-produção, já entramos na produção, onde é a gravação. É ali onde vai rolar a ação e a gente vai ver as coisas acontecerem. E logo após já vem a parte da pós-produção, e aí é onde a gente vai lapidar o nosso projeto, né? É onde vai entrar os editores na montagem, nos cortes do nosso produto, é onde vai entrar a correção de cor, é onde vai entrar tratamento de som, é onde vai entrar inserção de elementos gráficos se for necessário, é onde vai entrar animações se for necessário, e é isso, é onde a gente vai deixar tudo 100%. Bom pessoal, agora a gente vai entrar de cabeça na parte do roteiro, certo? Então vamos lá. Eu sentei, vou começar a escrever o meu roteiro. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente? A minha ideia central, o meu ponto de partida. Qual que é o meu objetivo escrevendo esse roteiro? O que eu quero passar para quem vai me prestigiar através desse roteiro, certo? Então é isso, sem a ideia central a gente não começa nem a escrever, beleza? Então, passando para a próxima etapa,
vem a pesquisa. A pesquisa é a parte que a gente vai buscar referências para dar uma grandeza, dar uma base para o nosso roteiro, né? Para a gente dar uma encorpada nos elementos e fazer explodir a nossa criatividade mesmo, sabe? É a hora onde a gente vai fazer uma busca para engrandecer o nosso roteiro. É isso. Bom, pessoal, continuando, antes da gente escrever o roteiro, a gente precisa estruturar a nossa história. E aí a gente vai utilizar duas etapas que são bem comuns no meio da escrita de roteiro, que são o argumento e a escaleta. O que é o argumento? O argumento nada mais é do que a descrição da nossa história contada em prosa. Então a gente vai resumir a nossa história como se fosse uma sinopse mesmo, para dar uma base para nós mesmos quando formos escrever o nosso roteiro. Ali vai estar a história de forma resumida, inteira contada, certo? E aí a gente passa para a escaleta. O que é a escaleta? A gente vai pensar num desenvolvimento mais detalhado da nossa história. Então a gente pode pensar num sumário com descrição de personagem, local, período e ação, né? A gente vai colocar esses elementos ali sem diálogo. Não precisa colocar o diálogo na escaleta, a gente vai deixar o diálogo para a parte do roteiro mesmo, onde vai estar a nossa história mais detalhada ainda para a hora que o pessoal for gravar, certo? Bom, pessoal, pensando um pouco na narrativa, né, que a gente vai apresentar, cada gênero vão ter as suas características diferentes um do outro, certo? Então, um filme de drama vai ser diferente de um filme de ação, que vai ser diferente de um filme de comédia e por aí vai. Mas assim, tem algumas dicas para a gente estruturar o nosso roteiro. Então a gente vai pensar no clímax. O clímax é o ponto alto do nosso roteiro, da nossa história. É onde tem o conflito. A gente vai pensar, é a hora em que o pessoal fica boquiaberto, sabe? Então, quando a gente está escrevendo a nossa história, a gente tem que pensar no clímax. A gente tem que pensar nos personagens, a gente tem que pensar qual que é o objetivo deles dentro da história, qual que é o papel deles, a importância deles. Então, tudo isso a gente tem que imaginar também na hora que a gente está escrevendo, certo? A gente também pode falar um pouco de Joseph Campbell, né, na Jornada do Herói, onde o herói ele recebe o chamado para a aventura, onde ele recusa, e aí ele acaba caindo nessa aventura, e aí ele tem que desbravar, ele tem que confrontar o conflito dentro da narrativa, e geralmente onde ele volta depois e tudo dá certo, né? Pesquisem um pouco sobre a Jornada do Herói, é bem legal na hora de você estar escrevendo o roteiro, e essa dica é bem importante também. Bom, pessoal, nesse guia de começo, meio e fim do seu roteiro, eu vou estar mostrando para vocês essa primeira página de um pré-roteiro que eu fiz junto com meus ex-colegas na época de faculdade, hoje todos formados, que foi um documentário, um projeto audiovisual de conclusão de curso chamado São Paulo, o Cemitério do Futebol, apenas para ilustrar como exemplo para vocês algumas características na escrita de um roteiro. Então, para começar, eu queria dizer que existem diversas formas de se fazer um roteiro. A gente sempre tem que pensar que o jeito certo é o que no final tudo fica organizado e entendível a quem vai ler esse roteiro, e que também não falte nenhuma informação. Existem formas mais tradicionais de se fazer um roteiro, que também são geralmente mais utilizadas no meio do audiovisual, onde a gente observa que as informações são padronizadas, as fontes, onde e como fica cada elemento narrativo, o número de páginas, e aqui é legal a gente observar que nessas estruturas, uma página equivale mais ou menos a 1 minuto de filme. Então, pensando na divisão 30-60-30, que é a mais comum, nós temos um total de 120 páginas, que traduzidas para minuto dariam 120 minutos, ou seja, 2 horas de filme. A gente tem o Sid Field como um dos principais roteiristas nessa parte de arquitetar uma história. Ele escreveu um livro chamado Manual do Roteirista, que eu deixo de dica de leitura para vocês. É bem legal para quem está entrando nesse meio.
Falando sobre o começo do roteiro, a gente vai pensar nas primeiras 30 páginas como uma apresentação do filme, ou seja, a gente vai focar em falar sobre os personagens existentes na história, o contexto no qual ele vive, o lugar que ele está localizado e por aí vai. O começo é a ambientalização de quem assiste a narrativa. A gente vai inserir nosso público dentro da história, nosso conhecido ato 1. Eu queria fazer só um adendo falando sobre as tais 30 páginas, que nem sempre esse número exato vai ser utilizado. A gente observa esse roteiro que está na tela e falando sobre o nosso projeto, nosso documentário precisava ter 30 minutos de duração. Então a gente utiliza um método de porcentagem, 25, 50, 25. Ou seja, a gente dedica 25% do tempo para o começo, 50% para o meio e 25% para o final. Não exatamente calculado, mas o resultado é bem próximo. Daí então, vamos para o meio do nosso filme, onde dedicaremos 60 páginas para o desenvolvimento da narrativa. Então teremos, pensando num roteiro clássico, inspirados nas produções de Hollywood, o clímax, o famoso ponto alto da história, onde surgirá a dúvida na cabeça de quem assiste o que vem adiante, o que vai ou pode acontecer, dado as dificuldades apresentadas e questões a serem resolvidas. Nós chamamos de ato 2. E então, para finalizarmos nosso filme, nós escrevemos as últimas 30 páginas pensando no desfecho da nossa narrativa. Quais elementos nós vamos usar para que o filme seja surpreendente e ao mesmo tempo faça sentido, faça jus à nossa história. Esse é o nosso último ato, o ato 3. É importante nós falarmos, pessoal, que toda história boa tem os famosos plot twists, os pontos de virada dentro da história que fazem com que a narrativa ganhe durabilidade, gere dúvidas e atraia a atenção do público. Então, a partir do ato 2, que é onde a história começa a ser desenvolvida, o roteirista começa a elaborar essas viradas, esses plot twists, certo? Enfim, esses foram os 3 atos divididos num roteiro de cinema. A gente pode pensar que se os roteiros são diferentes em seus elementos por gênero, então imaginem dependendo do seu direcionamento. Um programa de TV, por exemplo, um game show. Nós poderíamos ficar diferenciando eles até amanhã, que ainda faltaria conteúdo para ser abordado. Mas vamos pensar num vídeo usual, para o YouTube, por exemplo, um vídeo de tutorial. Nós conseguiríamos fazer uma divisão em 3, do tipo abertura, com objetivo do vídeo, chamada para apresentação e a apresentação em si, o desenvolvimento com os assuntos em pauta e colocando em prática o que foi ensinado, e a finalização, com dicas ou algo pertinente a ser dito, e o encerramento com um pedido de inscrição no canal, agradecimento e pedido por like no vídeo para aumentar o engajamento. Pessoal, lembra que eu citei a escaleta e o argumento lá atrás? Eles servem para esse momento da escrita do roteiro, para que não falte nenhum detalhe, nenhuma ideia. A narrativa tem que ser rica em elementos, tem que ser pensada de baixo para cima, de forma coordenada, crescente. Aliás, vocês sabiam que dependendo do projeto a ser produzido, são necessários vários roteiristas? A gente vê bastante esse cenário na produção de séries. Por serem maiores e necessitarem dessa riqueza de coisas acontecendo para que a narrativa seja longeva, congruente entre suas ocasiões, são necessárias várias cabeças pensantes. E aí também caímos dentro da abordagem que a gente faz dentro do processo pensante de um produto audiovisual. Vamos imaginar que 2 pessoas precisam fazer o melhor ovo frito de suas vidas. Os 2 ovos vão sair iguais? Provavelmente não, né? Então vamos trazer esse dilema para a parte da escrita de uma narrativa. Se 2 pessoas têm um curta para fazer sobre o mesmo tema, os curtas vão sair iguais? Não, pessoal. Somos diferentes enquanto seres humanos, cada um pensa de uma forma e vai abordar temas iguais de formas diferentes. Então a sua abordagem tem que ser a mais original possível, com a sua cara, aquilo que você acredita. Porque apesar de estarmos fazendo um trabalho em busca de reconhecimento alheio, no final das contas, nós também precisamos fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que nos faz bem, que faz sentido dentro da nossa cabeça. Então, o melhor caminho sempre é o equilíbrio. Quanto mais diversidade de ideias dentro de uma equipe de criação na produção, é bem possível que o produto final fique robusto, com uma grande solidez de características. E também, um dos pontos principais que eu queria tocar é a importância da revisão. A revisão, pessoal, de um texto, seja ele para o que for,
é o filtro de qualidade que o autor precisa. Quanto mais capacitada e mais analítica uma revisão for, melhor vai ser o produto final. Tenham sempre isso em mente na hora de produzir um conteúdo, seja ele audiovisual ou não, mas principalmente trazendo aqui para o nosso mundo. Nem sempre o que a gente acha legal vai ser legal para o público. Se a gente não tem pessoas para ver o nosso trabalho, então para quem ele é feito? Por quem que ele é feito, né? Então temos que pensar nessa pauta super importante dentro do nosso meio. Pessoal, falando sobre softwares que a gente consegue escrever roteiros já numa formatação mais fácil, com opções de compartilhamento e escrita em grupo, hoje nós temos várias opções com diversos recursos, seja para computadores, tablets e celulares com sua diversidade de aplicativos nas plataformas existentes. Mas creio que os mais utilizados ainda são o Celtics, o WriterDuet, o Final Draft e também o Google Drive da Microsoft, além do Word, que são bastante utilizados para escrita no geral. Mas hoje também temos opções mais avançadas como o EasyMovie, onde é possível colocarmos referências de imagem ou vídeo na tabela junto à cena a qual estamos escrevendo, para que fique ainda mais fácil o entendimento na hora da gravação. Acho que uma coisa legal a ser falada também é a importância de estudar e ver o que os caras que fizeram sucesso no meio que você está inserido faziam, o jeito que eles trabalhavam ou que trabalham. Eu já citei o Sid Field e também o Joseph Campbell nesse vídeo, mas existem diversas outras referências dentro do mundo do roteiro e do audiovisual, artistas que revolucionaram mesmo o mercado, artistas que extrapolaram barreiras em épocas que a distribuição e o alcance eram muito difíceis. É legal a gente falar também sobre valorizar os roteiristas que estão perto da gente. Tem tantos homens e mulheres competentes aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Tem tanto projeto bom de produção independente, com pouco recurso, que a galera faz acontecer e transforma num resultado animal. Enfim, pessoal, buscar referências, sejam elas do mainstream ou do underground, valorizar a cultura da criação e da produção audiovisual é bem importante para a continuidade da arte. A gente está chegando ao fim do nosso vídeo e eu queria falar um pouco também sobre a importância de saber todos os processos de produção no mundo audiovisual, a bagagem que isso nos traz na hora de escrever um roteiro e alinhar as ideias com outros profissionais. O mercado hoje busca por pessoas que se adaptam a outras funções e que antevêm possíveis erros na hora de produzir um produto audiovisual. Então, quando estudamos sobre outras funções dentro de um processo de criação, e se possível vivenciamos isso na prática, são experiências importantíssimas, porque aguça a nossa empatia, vai nos trazer na hora de escrever um roteiro a visão de um cinegrafista, um diretor de imagem, quem produz o cenário e os figurinistas, as facilidades e dificuldades de produzir aquela ideia inicial. Então, nós podemos ver que dentro da estrutura de um projeto audiovisual, cada elemento depende do outro. Cada profissional depende uns dos outros para que o objetivo inicial seja cumprido ao final do trabalho. É uma engrenagem, certo? Falando agora sobre criatividade e processos de desenvolvimento dela, eu acredito que todas as pessoas que gostam de ler, gostam de escrever e possuem uma curiosidade de conhecer esse mundo do processo de criação de narrativas já têm uma criatividade bem aguçada, bem estimulada por consumir conteúdos desse nicho. Então a minha dica, pessoal, é leiam bastante, assistam bastante coisa, filmes, séries, novelas, novos produtos, novas mídias, velhos produtos, lançamentos, livros, revistas, fotografias, música, entrevistas, podcasts. Busque por obras de suas referências, busque por produtos que se inspiram nas suas referências, ache coisas que se conectem com seus gostos pessoais, busque por coisas que você estranha. Sim, pessoal, isso mesmo. Às vezes nós temos uma predisposição a não gostar de certas manifestações artísticas, por não ser confortável à nossa mente, mas que pode ser que tenha muita riqueza de elementos que possam inspirar o seu trabalho. Enfim, anote sempre suas ideias. Isso é uma dica de ouro, pessoal. Não deixe passar nada. Esse momento que chega um pensamento aleatório, anota ele, escreve em algum lugar, porque mais tarde pode ser bem útil dentro do nosso processo criativo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado
Eu amo audiovisual e me identifico com quem também ama essa parada, sabe? Eu espero que vocês sigam na busca, na pesquisa sempre sobre novos formatos, novos modelos de se produzir conteúdos. Cada vez mais a gente passa por transformações dentro da tecnologia e se a gente souber usar ela a nosso favor, a gente tem tudo para explorar novas descobertas e trazer isso para o nosso ambiente de trabalho, sempre qualificando nossos projetos e também nos qualificando, certo? Eu quero agradecer mais uma vez o PROAC pela oportunidade e o espaço, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e também ao Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado e até mais, pessoal.